Ora então, bom dia a todos os presentes. Quero agradecer desde já o convite interessado pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Silveira, o meu amigo Luís Pedro Silva, e é com grande honra que eu estou aqui para falar um pouco dos moinhos de maré, e mais propriamente sobre o moinho de maré de Corroios. Digamos que é o ex-libris do Ecomuseu Municipal de Seixal e até do próprio Concelho do Seixal. Um moinho com um espaço museológico com mais de 600 anos e pertencente à rede portuguesa de museus desde 2001. Onde nós nos encontramos, por sinal, aqui no estuário do Tejo, foi onde houve a maior concentração de moinhos de toda a Europa. Foram construídos 45 moinhos em todo o estuário do Tejo. Nomeadamente, na margem norte, na zona de Lisboa, só 3. E na margem sul, ou seja, na margem esquerda, foram construídos 42 moinhos. E o único que está a funcionar é o moinho de Maré de Corroios, que portanto, foi adquirido pela Câmara Municipal em 1980. A partir dos finais do século XVIII, portanto XIX, com a revolução industrial das máquinas a vapor, os moinhos de maré deixaram de existir e não tiravam o proveito que era necessário. O Sr. Guilherme doou o moinho à Câmara Municipal de Seixal, em 1980, foi considerado imóvel de interesse público, em 1984, e abriu como espaço museológico em 1986, a funcionar ainda. Portanto, voltando um bocadinho, contextualizando a história sobre os moinhos na margem sul tiveram muito interesse. Portanto, porquê? Porque estamos a falar no século XV. Foi na altura que começaram a fazer os moinhos na margem sul. O nosso foi o primeiro, na margem sul, independentemente de ser o de Alcântara, portanto, a nível nacional, em Lisboa, portanto, no século XII. Na margem sul, o nosso foi o primeiro, a partir do século XV, em 1403, por ordem de Dom Nuno Alves Pereira, que, portanto, morava nas imediações, e então, como era uma pessoa muito conceituada, autorizou, então, fazer o moinho de Maré de Corroios em 1403. Portanto, aquele moinho está muito bem documentado, porque pertenceu à Ordem dos Carmelitas durante 4 séculos, 400 anos. Aquele moinho, quando foi construído, só tinha 3 engenhos. Era só o edifício térreo, o edifício principal, e só tinha 3 casais de mós. Mas em 1755, o que é que aconteceu aqui na nossa zona? O terremoto. A onda gigante entrou no Seixal, foi varrendo tudo para ali fora, e quando chegou ao moinho, já vinha fraca, estamos na parte final do esteiro, mas ainda assim ainda fez estragos. Nessa altura recuperaram o moinho, e como estamos no século XVIII, já era preciso muita farinha. Lisboa já era um porto mercantil muito interessante, já havia muita gente em Lisboa, portanto era preciso muita farinha para abastecer a cidade de Lisboa. E então entenderam por bem aumentar o moinho com mais 5 engenhos. E de 3 engenhos passarmos a ter 8 engenhos. E o moleiro, que vivia no espaço, ficou sem casa. E então teve que fazer o primeiro andar. Portanto agora quem for ao moinho vê que aquilo tem dois pisos, o piso térreo e o piso do primeiro andar, onde o moleiro vivia. Contextualizando ainda a nossa história sobre o moinho, a partir do século XV, vocês sabem, começámos a descobrir novos mundos, começámos a construir as naus, no caso das naus aqui em Lisboa, e era preciso um pão especial para abastecer a nossa armada, porque era um pão que durava muito tempo, porque mesmo o próprio nome, o biscoito, quer dizer bis, quer dizer 2, coito quer dizer cozedura. Portanto, o pão era cozido 2 vezes. A primeira era para cozer o pão, a segunda era para desidratá-lo, para tirar, portanto, a umidade, para se tornar rijo e durável para a viagem. Basta dizer que nós estávamos 2 anos no mar. Ali no moinho de Maré de Corroios, essencialmente fazia-se 3 tipos de farinha. Era farinha de milho, farinha de trigo e farinha de centeio. Mas já nos finais do século XVIII, início do século XIX, o moleiro fez também ali o descasque do arroz. Ele tinha as 2 mós, portanto, a de baixo e a de cima, forrada com cortiça. No teigão, portanto, no moenga, punha o arroz e, portanto, ali na caixa, em vez de sair farinha, saía o arroz descascado. Ele depois punha tudo numa selha de água, o arroz ia para o fundo e a casca ficava ao de cima. O nosso sistema de moagem é um sistema já com engrenagens. Portanto, grandes partes dos moinhos que foram feitos em Portugal era, como já o nosso amigo Jorge disse, era com o rodízio que o veio diretamente à mó. Ali o nosso não. O nosso tem o rodízio, com o veio, ligado debaixo da bancada a uma roda dentada de 90 dentes que está engrenada num carrete de 30.
Portanto, digamos, enquanto o rodízio dá 40 voltas por minuto, a moa cá em cima dá 120. Portanto, há uma triplicação da velocidade do rodízio. Portanto, a energia que faz mover por baixo chama-se energia hidráulica, como sabem, mas cá em cima, por baixo da moagem, portanto, por baixo da bancada, é transformada em energia mecânica. Quem já conhece o moinho de maré sabe que aquilo trabalha só com maré vazia, portanto, os moinhos de vento é só quando há vento, os caudais de moinhos de rio ou de azanha é quando os caudais têm água, os moinhos de maré estamos sujeitos a todos os 365 dias do ano, a trabalharmos 8 horas por dia, portanto 4 horas em cada maré. A nossa caldeira enche quando? Quando a água começa a subir. Portanto, o Atlântico começa a subir e empurra as águas do Tejo para o Seixal. A água começa a subir, chega ao moinho de maré, bate à porta, como eu costumo dizer, porque ainda não temos a campainha instalada, e abre a porta, porque aquela porta não temos de ter intervenção humana. Há moinhos de maré que a porta de água ou comporta tem influência. Ali a nossa comporta não tem. A água chega aqui, não é? Bate à porta e abre a porta. E vai enchendo a caldeira. Praia-mar está cheio dos dois lados. Há uma paragem, nós chamamos o estofo da maré, e ao fim de 5 minutos ou 10 começa a vazar. Ao começar a vazar, a própria água fecha a comporta. E a água fica presa deste lado. Mas do lado do rio vai descendo. E só quando o rodízio estiver descoberto é que o moleiro, dentro da moagem, levanta o pejador para deixar passar a água pelas sétias. Portanto, as sétias do lado da caldeira, que nós chamamos janelas, não é? Tem 1 metro quadrado, e ao levantar o pejador, a força da água faz andar o rodízio, que se mantém assim durante 4 horas. E ele não se pode atrasar. Há um ditado muito antigo: à missa e ao moinho não esperes pelo teu vizinho. Porque ele não se pode atrasar. Assim que a maré estiver vazia, assim que o rodízio estiver a descoberto, ele tem que estar no moinho. Por isso é que ele vivia lá. E não se pode atrasar por isso mesmo. Porque ele sabe de certeza que ao fim de 3 horas e meia, 4 horas, a água chega ao moinho. Chegando ao moinho, tapa o rodízio, acabou a moagem. Aliás, há vários provérbios relacionados com o moinho, como sabem. Vocês sabem que cada engenho tem 2 mós. A mó de baixo chama-se mó dormente e a mó de cima é mó movente. E quando nós estamos tristes na vida, desanimados, dizem que estamos aonde? Na mó de baixo, não é? Há muitos provérbios. Portanto, isto são umas pequenas imagens do nosso moinho de maré, da parte exterior, da parte da entrada, a parte lateral onde estão os rodízios, os nichos, isto é a parte traseira, a zona da comporta. Ela está a fechar nesta altura, toda a história, toda a cronologia do nosso moinho. A entrada da sala de moagem era até aqui o moinho inicialmente. Esta já é a parte antiga e esta é a construção com 266 anos. Isto é as ferramentas do processo de trabalho, os picões, as picolas. Aqui tem a simulação da picagem de mós. Aqui toda a história. Com 8 casais de mós. Vejam lá a farinha que se fazia aqui. Que trabalhavam aqui 9 homens. 4 moleiros e 5 ajudantes. Independentemente, temos a tripulação com 3 tripulantes em cada barco. Todos os moinhos tinham o barco do moleiro onde trabalhavam 3 pessoas. Para ir buscar os cereais e depois para transportar a própria farinha para Lisboa ou para Valdezebro. A maquete também do moinho, muito bem feita. Isto é o Sr. Guilherme, um antigo moleiro. Ainda estava a trabalhar em 1995. Este senhor entrou para a Câmara com 75 anos e trabalhou até morrer, com 86. Aqui eram os saquinhos de farinha que se fazia na altura, farinha de milho e farinha de trigo, Câmara Municipal de Seixal. E agora esta animação está muito bem feita, para vocês perceberem. O rodízio, a água chegou, bateu à porta e abriu. Neste momento acaba a moagem. Não há moagem para ninguém. Neste período, enquanto a maré está a subir e a encher a caldeira, o moleiro tinha muito que fazer ainda, antes de pôr a moagem a trabalhar. Além de crivar os cereais, quando eles chegavam, além de picar as mós, além de fazer a manutenção. Pronto, a água virou, a porta fechou. Ele agora tem que esperar, sensivelmente, mais 4 horas. Quando é que acaba a moagem? É quando a caldeira acabar a água? Não. Ela ficava com água ainda. É quando esta chega.
Quando esta chega é que acaba a moagem logo. Pois, fica muito algo ainda. Cá está, abriu o pujador. Vai-se ver agora as engrenagens cá em cima. A tal duas rodas que eu digo. Portanto, a roda dentada de 90 dentes e o carrete deste lado. Vê-se mal, mas está cá deste lado. Cá está, o tegão. A calha, né, que vocês já sabem. O chamador ao termelique, ali a termelicar, a chamar o trigo ali ao olho da mó. E ali à frente está a sair a farinha. Baixamos o pujador. É o nosso interruptor. Parou a moagem. Pronto. Espero que tenha gostado. Alguma questão que queiram colocar?